O relacionamento em si, ele tem que se constituir na tua vida sobre o teu propósito. Se caso não esteja dessa forma, novamente tu vai te desgastar, agindo em função de conquistar e não vais ter resultados. São aspectos em que o libriano precisa entender, pois a Vênus está em Leão, um signo regido pelo Sol. O Sol entra em Câncer, um signo de carência e sentimentos, aonde propriamente vocês administram a casa 5 do brilho pessoal. Que esse brilho pessoal é uma análise que tu faz sobre tudo que tu fez nos últimos anos. Lembra, essa semana, do dia 21 ao dia 27, nós temos duas forças importantíssimas acontecendo, em que os luminares, o Sol e a Lua, desenvolvem intensas forças de energias, de mudanças. O Sol entrando no signo de Câncer, um signo regido pela Lua, e nós entendemos que toda essa energia do grande Deus, do brilho e do ego, está ali no signo do sentimento, aonde, obviamente, a gente precisa ter extrema atenção nessa questão sentimental, onde o ego e o sentimento precisam se alinhar a um processo evolutivo com muita intensidade de força, com o Sol no signo de Câncer. Nós temos também, Libriano, essa semana, a Lua crescente no teu signo. Entende que essa questão é muito delicada, em que trabalhamos um processo muito forte que já acontece no domingo, né? Entendemos que no primeiro dia da semana, domingo, dia do Sol, nós temos essa intensidade de força acontecendo. Do Sol entrando em Câncer, um signo de sentimentos, que tem um processo muito forte nessa questão, e também a Lua se transformando crescente, propriamente, diretamente no teu signo. Entende que essas questões são forças impactantes nos nossos relacionamentos, e a partir daí nós vamos administrar com muita intensidade. Vamos trabalhando essas duas mandalas, entendendo que dentro de cada questão, né, cada uma no seu horário específico, mas todo o impulso é para a gente administrar durante o processo do dia de domingo, né, onde nós temos uma intensidade muito forte dessas energias. Então, primeira mandala no ar, hein? O Sol no signo de Câncer. Isso acontece dia 21, domingo, às 5 horas e 25 minutos da madrugada. Entendemos que às 6 horas da manhã nós temos o impulso do dia, né? Mas até lá, até às 6 horas da manhã, nós temos aí o impulso da madrugada. Então, 5 horas e 25 minutos da manhã, nós temos o Sol entrando no signo de Câncer, aonde vai desenvolver diretamente para o Libriano a casa 5 do brilho pessoal. Bom, são questões específicas. Depois nós vamos trabalhar a segunda mandala, tá? Libriano, olha só. És um signo regido por Vênus, tá? Vênus está em Leão. Tu entende que essa questão toda realmente vem se exaltar na tua personalidade, a força do ego de Vênus estar em Leão. Mais propriamente, tu entende que essa questão, dentro da tua personalidade, tem uma energia específica do amor e da razão, aonde sempre tu procura desenvolver nas tuas relações. Mas a Lua entrando no signo de Câncer, o Sol entrando no signo de Câncer, nós teremos um processo muito importante do Sol estar entrando no signo regido pela Lua. Essa questão de interpretação dos arquétipos é para a gente entender que o impacto dessa força do Sol estar em Câncer é porque o Sol está extremamente num signo em que ele se sente um pouco pressionado pelas questões de sentimentos. É claro que esse aspecto todo vem intensificar num ponto específico da nossa personalidade. E vocês, Libriano, com o Sol em Câncer, é a casa 5 do brilho pessoal, que está, obviamente, com o potencial do Sol. Mas tu entende que as questões de sentimentos são como um aspecto de muita pressão, para que esse Sol venha brilhar de forma com que as questões sentimentais estejam sobre um domínio, um contexto de equilíbrio. Propriamente,
muito explorado pelo signo de vocês. Entende que essa questão própria do Sol em Câncer é aonde o Sol trabalha uma renovação de energia dentro de um contexto de sentimentos, aonde propriamente o ego fica sobre questões intensas, tá? Dessas energias de sentimentos. O Sol, ele não é ofuscado, mas, de certa forma, ele entra nos rigores em que os próprios sentimentos vêm exaltar. Entendemos que o Sol, no signo de Câncer, ele está ali num signo em que ele trabalha uma questão muito intensa do próprio sentido de estar totalmente fora do seu contexto pessoal. O Sol em Câncer, ele não tem ego. O Sol em Câncer, ele está num contexto de sentimentos, onde o próprio influxo sentimental está sobre um propósito em que o Sol deve percorrer o seu contexto de ego com as capacidades que o próprio sentimento vem a ligar a um projeto, a um contexto pessoal. Bom, Libra em si tem esse potencial dos relacionamentos, mas obviamente deixa sempre o ego sendo extremamente ofuscado pelas questões de relações. É carente? Não. Digamos que é necessário se relacionar e faz com que esse aspecto todo seja extremamente vital na sua própria evolução. Eu preciso estar me relacionando, eu preciso estar sobre uma questão equilibrada dos relacionamentos. Isso são aspectos específicos que o libriano administra até como uma própria sombra do signo, né? Como é difícil se relacionar e ter um equilíbrio dessa relação. Ou seja, um contexto, obviamente, em que eu administro com muita dificuldade, mas, de certa forma, eu invisto muito nisso. É isso, libriano, que tu precisa entender. O Sol em Câncer vai exaltar essa questão? Propriamente não. Propriamente ele te dá a casa 5, que é a questão da casa do ego, aonde o Sol está exaltado num contexto muito intenso para o libriano. É claro que o libriano vai correr o risco do ego estar sobre uma questão de superioridade em relação aos sentimentos. Entendemos que essa casa 5 faz com que o libriano esteja com o ego sobre uma questão exaltada do Sol em Câncer. Isso é um risco? Digamos que, até certo ponto, sim. O libriano precisa entender que não pode deixar fazer com que esse contexto todo do próprio Sol seja exaltado sobre as questões de relacionamentos sentimentais. Libriano, olha só, a Vênus, regente do signo de vocês, está em Leão. Associa comigo essa questão de interpretação. Se a Vênus está em Leão, ela está no signo, a Vênus, regente de vocês, está no signo regido pelo Sol. A casa 5, que se proporciona num contexto desses 30 dias que vocês vão administrar com o Sol em Câncer, é a casa que tem o poder do Sol. Se o Sol rege uma casa, essa casa é a 5, tá? Entende que essa questão tu vai associar o quinto signo, regido pelo Sol, a casa 5, que é o próprio Leão. Então tu entende que essa força da própria Vênus em Leão faz com que essa exaltação da casa 5 esteja no extremo da personalidade de Libra, onde o libriano vai fazer o quê? Com essas questões de relacionamentos, um potencial muito exaltado e até violento de expressar o seu ego. O libriano vai ter essa dificuldade com o Sol em Câncer, entendendo que o próprio ego pode afundar ele, propriamente, pode te afundar, libriano, em várias relações. Equilibra essa questão de energia que vocês vão explorar com o Sol no signo de Câncer, tá? Porque essa casa 5 passa a ser problemática, obviamente, para o libriano exaltar o seu ego acima do controle. E vou dizer mais
e vou ser mais claro, essa questão do ego de Libra é sempre um obstáculo para ele nas relações. Mas entende que esse processo todo que vem ocorrendo com o Sol em Câncer é como se esse aspecto do ego estivesse sobre o seu maior potencial dentro de energia que vai impactar o signo de Libra. Então, muito alerta para tu não, digamos assim, sair dos limites no domínio do ego. Entende que essa questão é possível. E, obviamente, é possível, digamos assim, tu prejudicar muito relações que tenham, tá, o sentimento como um aspecto ali sendo explorado por ti, ok? Fica atento nisso. Bom, no mesmo dia 21, porém, às 18 horas e 55 minutos, nós temos ali a lua crescente em Libra. No signo de vocês, a lua se torna crescente, administrando um potencial muito forte, tá? Bom, essa questão é o quê? Essa lua crescente, ela vai desenvolver, dentro de um aspecto de energia, para Libra a casa 10, a casa das conquistas, tá? Essa lua crescente, ela está exaltada nesse potencial? Sim, porque essa lua crescente, ela se tornou lua nova, ou seja, a lunação foi no signo de Gêmeos, que está com Urano, e propriamente ele vem proporcionar a liberdade, a questão do amor incondicional, aonde a força dessa alunação ela é muito expressiva nesse contexto de liberdade, tá? E nesse contexto também de administrarmos o potencial que temos, né, na nossa personalidade dos relacionamentos, tá? Porque Gêmeos é a grande procura, dentro de uma questão evolutiva, com muita intensidade, da alma gêmea. Entendemos que isso tem influências aonde os relacionamentos amorosos estão intensos e também a própria comunicação, num contexto geral. Tudo em função do signo de Gêmeos, tá? Que essa alunação aconteceu, ou seja, a lua nova aconteceu. Se essa lua se torna crescente no signo de vocês, Libriano, é um impulso de crescimento desse aspecto de sentimentos, entendendo que o Sol já está em Câncer, né? Que isso aconteceu às 5 horas da manhã, né? Então, essa força, 5 horas e 25 minutos da manhã, o Sol em Câncer. Tu entende que essa força toda da Lua está muito exaltada com essa energia desse novo ciclo do Sol em Câncer. E esse potencial é que a própria Lua, ela tem no seu arquétipo a energia mais consistente do sentimento e da carência. Ela é crescente em Libra? É. E Libra administra a casa 10 de conquistas? É. Porque o libriano, ele vai focar muito nessas questões de se relacionar em função daquilo que ele realmente administra como um processo estável e de progresso nas relações. A lua crescente sobre o poder do libriano, entendendo que o libriano tem aspectos importantíssimos, né? Da própria Vênus, trabalhando no signo de Leão, e entendendo que essa questão toda é como se o libriano fosse mais focado dentro daquilo que ele precisa. Ou seja, eu estou certo daquilo que eu quero. Eu estou convicto dentro de um aspecto pessoal. Eu sei os passos que eu devo dar e eu sei das dificuldades que eu vou enfrentar. A lua crescente faz com que os meus sentimentos venham crescer junto com os meus obstáculos, que obviamente eu enfrento para alinhar tudo e atingir as minhas próprias conquistas. Eu impacto muito com essas questões de entender que o libriano tem a sombra dos relacionamentos, mas ele próprio é aquele que pode administrar um relacionamento com equilíbrio e paz. Entendemos que essa questão é como se a razão e o ego
fosse extremamente num nível sólido, num nível plano. Entendemos que essa questão é o libriano trabalhando esse objetivo no seu progresso evolutivo. Ou seja, o meu sol, para brilhar, eu preciso estar com a razão. Isso é uma questão que o libriano sempre administra nos seus processos práticos de ações pessoais. Ou seja, aonde eu tenho a razão, eu estou convicto no meu ego. Então, propriamente, eu nunca deixo exaltar o ego acima da razão. Então, eu me relaciono com capacidade de exaltar o meu ego assim que eu tenha conquistado a razão dentro de um propósito pessoal. Ou seja, as conquistas, elas acontecem com muita força para o libriano. Porém, o próprio libriano precisa controlar o seu ego para não deixar essa questão do sol em câncer fazer com que o libriano perca a razão em questões pessoais as quais ele está se exaltando. Então, eu trabalho essas questões pessoais dando um passo firme a cada momento que eu preciso. Em função disso, eu não culpo mais questões do passado. Eu intensifico o meu objetivo no meu futuro, entendendo que os meus obstáculos eu administro com muita capacidade da razão e do amor, e entendo que ao meu lado fica quem realmente tiver com essa consciência do equilíbrio extremamente dos relacionamentos. Assim, libriano, tu entende que tu precisa ser uma pessoa objetiva. É isso. Tu precisa ser uma pessoa objetiva dentro das tuas próprias conquistas. Só que esse objetivo sempre será administrado por ti com razão. Esse aspecto todo, esses novos ciclos que obviamente vêm proporcionar capacidade de conquistarmos aquilo que obviamente vemos marchando há muito tempo e não vem tendo resultados, para tu focar mais os teus novos caminhos. É como se o libriano, olha só, é como se o libriano, nos últimos anos, Libra é regido por Vênus. Vênus, ela é rápida. Ela tem uma passagem num signo e, obviamente, faz os processos de retrogradação rápidos. Vênus não é um planeta lento. Por isso que vocês têm esse potencial fortíssimo de se comunicarem e de abrirem caminhos. Mas, obviamente, vocês não persistem dentro dos propósitos das próprias conquistas. Vocês se envolvem muito com questões de relacionamentos e lutam para que esses relacionamentos sejam equilibrados, sólidos, que deixam de investir em si mesmo. E esse processo todo que acontece do Sol em Câncer, né? Vocês administrando a casa 5 do brilho pessoal, que se torna numa casa extremamente delicada, para vocês não exaltarem o ego, mas também uma casa em que vocês vão agir com mais consistência dentro daquilo que vocês precisam atingir como conquista, pois a lua crescente, ela abre a tua visão para esse aspecto de conquista. Libriano, o que é teu nessa vida? E o que realmente tu tem como conquistas a partir do momento que tu lutasse para atingir essa conquista? É aí, libriano, que tu começa a entender que os últimos anos, intensamente, os resultados dele, dos últimos anos, são o que tu tem agora. E o que tu tem agora? Aí, tu entra num processo muito delicado. Analisando questões que tu adquirisse nos últimos anos, em função das tuas próprias ações práticas. Quando tu fizer essas análises e chegar a um resultado, tu não te apavora se esse resultado for zero. Por quê?
porque tu ficasse preso na tua sombra, que é uma questão de relacionamento. Ou seja, o teu ego em si, para essas conquistas acontecerem dentro dos teus objetivos pessoais, não aconteceu. É essa questão que tu precisa desenvolver sobre esses novos posicionamentos da semana. Eu analiso a minha vida, entendo que eu não cheguei a ponto nenhum do que eu queria, obviamente de conquistas. Em função disso, tendo esse contexto de resultado, o que eu preciso melhorar? Tu precisa ter ego. E tu precisa parar de te preocupar com essa questão dos relacionamentos. É óbvio que isso tudo impacta a tua personalidade de forma muito desafiadora. O relacionamento em si, ele tem que se constituir na tua vida sobre o teu propósito. Se caso não esteja dessa forma, novamente tu vai te desgastar, agindo em função de conquistar e não vais ter resultados. São aspectos em que o libriano precisa entender, pois a Vênus está em Leão, um signo regido pelo Sol. O Sol entra em Câncer, um signo de carência e sentimentos, aonde propriamente vocês administram a casa 5 do brilho pessoal. Que esse brilho pessoal é uma análise que tu faz sobre tudo que tu fez nos últimos anos e os resultados que tu tem agora. Caso esses resultados chegarem a uma nota muito baixa, tu entende que tu ficou preso na tua sombra. A lua crescente no teu signo, ela te dá a grande capacidade de tu crescer e evoluir numa questão de sentimentos, que é por ti mesmo. Aonde tu vai desenvolver, obviamente, as tuas novas ações práticas em função dos teus investimentos com mais ego, para realmente tu dar os passos com firmeza naquilo que tu quer conquistar. Entende que toda essa questão interpretativa é para tu te alertar a questões as quais tu não teve resultados nos últimos anos. Em função disso, os novos ciclos, né, eles vêm nos proporcionar conquistas. Até mesmo quem marchou e não chegou a ponto nenhum, se ligar, se acordar para um novo contexto que realmente vão te trazer conquistas básicas nessa vida. Então é assim que tu vai administrar as influências dessa semana. Libriano, muito obrigado, fica bem!